A história começa com um garoto vendo um vídeo em seu celular e se perguntando o que são essas coisas que ele está assistindo. Confuso, ele se pergunta onde exatamente está. Faz 2 dias que ele reencarnou nesse mundo e ainda não conseguiu se acostumar com esse corpo, que, convenhamos, está um tanto quanto acima do peso. Antes de renascer nesse mundo moderno, ele era um poderoso imperador e era tratado como um deus. Ele governava centenas e milhares de pessoas que o adoravam. Mas agora ele renasceu em um mundo onde o conceito de homem e mulher estão invertidos. É a mulher que manda na sociedade, trabalha e sustenta a casa, enquanto o homem cuida dos filhos e do lar. Segundo o imperador, a energia desse mundo moderno é extremamente baixa, ficando muito difícil para o espírito dele recuperar sua energia. Ainda mais pelo fato dele ter tido uma dura batalha contra um demônio, que quase o matou. Os dois perderam seus corpos e seus espíritos tiveram que encontrar um outro mundo para renascer. O imperador renasceu no corpo de um garoto gordinho chamado Lin Mo. Acessando as suas memórias, ele pôde ver que Lin Mo era um garoto rico e estudava em uma escola de elite. Os seus pais faleceram em um acidente de carro e sua avó tem Alzheimer, ficando Lin Mo com seus tios, que se apossaram das finanças da família, e Lin Mo não pôde fazer nada a respeito. O tio dele se chama Liu Yang-yun, a tia Lin Li e o primo Lin Zixuan. E para piorar, a avó de Lin Mo, antes dela ter Alzheimer, sabe-se lá como, arranjou uma noiva para Lin Mo, mas quando a garota viu ele, entrou em desespero, dizendo que jamais iria se casar com um gordo feio igual Lin Mo. O garoto ficou devastado, com o coração partido, saiu vagando sem rumo pelas ruas, quando de repente foi atropelado por um caminhão. O primo de Lin Mo tenta tirar sarro dele, dizendo que se fosse ele, nunca mais voltaria para a escola, depois de ser rejeitado daquele jeito. O imperador fica extremamente incomodado pelo fato dessas criaturas insignificantes perturbarem o seu café da manhã, mas por enquanto ele vai ter que engolir o orgulho e aceitar isso. Chegando na escola, Zixuan diz que tem vergonha de ser visto com Lin Mo e pede para ele descer do carro depois dele. Ao entrar na escola, o imperador até que gosta da arquitetura do lugar, mas nota algo estranho. Os homens são tanto quanto afeminados, e as mulheres elogiam os homens como um pedreiro elogia uma mulher que passa em frente da obra. Porém, uma coisa é certa, o imperador não sabe se o demônio renasceu nesse mundo, e mesmo não sabendo, ele precisa se fortalecer antes dela. Chegando na sala, todo mundo começa a zoar Lin Mo, e para piorar, a garota que ele foi rejeitado, Yan-Hu, estuda na sala dele. A única coisa que o imperador consegue pensar é o quão patético o ser humano consegue ser. Após sentar na sua carteira, uma garota chamada Song Yun-shu se aproxima dele e tenta ser legal com Lin Mo, dizendo que se ele realmente quiser conquistar Yan-Hu, terá que perder um pouco de peso, e que não existe homem feio, e sim homem preguiçoso. Mas isso era só conversa fiada, o que Yun-shu realmente queria era derrotar Yu Teng em um jogo online. Yu Teng é bastante popular na escola, e todo mundo tem medo dela. Nessa realidade, o mundo dos games é dominado por garotas, porém Lin Mo costumava ser muito bom em jogos, e por isso Yun-shu se aproximou dele, dizendo que se Lin Mo a ajudar a derrotar Yu Teng, irá convidá-lo para um passeio na natureza. O imperador gostou da ideia, até porque ele tem que fortalecer o seu espírito, e a energia da floresta é bastante forte. Os dois então vão até a sala de informática e o imperador descobre que Lin Mo costumava jogar com um personagem chamado Momo Baby. O imperador dá uma surra em Yu Teng, deixando a garota completamente furiosa, até porque ela nunca tinha perdido, ainda mais para um garoto. Ela então entra na sala de Lin Mo e pergunta furiosamente quem é esse tal de Momo Baby. Após descobrir que é Lin Mo, ela o desafia a jogar novamente. Porém, o imperador a ignora, deixando ela ainda mais furiosa. Algum tempo depois, descobrimos que o demônio que se chama Han Shini também renasceu nesse mundo, mas ao contrário do imperador, ela agora possui o corpo de uma bela garota.
E para piorar, é o corpo de uma estudante da mesma escola de Lin Mo. Han Xinyi vem de um reino extremamente patriarcal, onde a figura do masculino era predominante, e agora ela renasceu em um mundo dominado pelas mulheres. Ela e o imperador estudam na mesma escola e não demorou muito para os dois se encontrarem. O imperador estava procurando um lugar para comer sossegado, quando Han Xinyi percebeu um garoto gordinho atrás dela, pensando que ele estava stalkeando ela. Han Xinyi diz que ela não está interessada nele, e o imperador, como de costume, apenas ignora e segue seu caminho. Han Xinyi ficou tão incomodada com a situação que decidiu seguir o garoto gordinho. Vendo que ele estava indo até o telhado, pensou que ele iria se matar por ser gordo demais, e puxa ele da mureta. Porém, o corpo obeso de Lin Mo cai em cima de Han Xinyi, que quebra 2 costelas. O imperador diz que não queria se matar, mas apenas pegar um pouco de ar fresco, e oferece sua mão para a garota, mas ela ficou tão furiosa com a situação que recusa a ajuda dele, e o imperador vai embora, refletindo sobre o fato de que ele não estendia a mão para alguém há milhares de anos. Ele volta para a sala e Yunshu diz que Yu Teng está procurando por ele loucamente e que é melhor ele jogar com ela de novo, porque Yu Teng é de uma família muito importante e a garota mais popular da escola. Para o imperador isso não significa nada e ele diz que não irá jogar e que é bom Yunshu cumprir a promessa de levá-lo até a natureza. O imperador estava pronto para ir embora, quando de repente, acessando as memórias de Lin Mo, descobre que nesse mundo as autoridades são acionadas por qualquer incidente. Ele então fica com medo de ser preso por ter quebrado as costelas de Han Xinyi e volta correndo para o telhado da escola. Han Xinyi descobre o quão frágil o corpo humano é, e ela trava uma luta interior entre o seu orgulho de deusa demônio e o simples ato de pedir ajuda. Mas quem apareceu para ajudá-la é o mesmo gordinho que causou toda essa situação. Ele então bota o seu casaco por cima dela e chama uma ambulância. Chegando em casa, o primo irritante de Lin Mo pergunta desesperadamente o porquê uma garota como Yu Teng estava atrás dele. Como de costume, o imperador ignora essas idiotices e tenta ir para o seu quarto, quando a insignificante criatura tenta dar um tapa no imperador. Porém, o primo de Lin Mo é tão fraco que mesmo com um corpo obeso, o imperador conseguiu segurar sua mão. Zixuan então sai correndo, chorando para o seu pai, dizendo que sofreu bullying. O tio de Lin Mo aparece furioso e também tenta dar um tapa nele, mas como os homens desse mundo são frágeis, também foi fácil derrotá-lo. Até que apareceu Lin Li, a chefe da casa. Porém, ela notou algo de diferente em Lin Mo e não ousou encostar a mão nele, apenas o ameaçando, queria cortar a sua mesada. Preocupado em não ter dinheiro para ir no passeio com Yunshu, ele decide vender algumas coisas online, principalmente roupas, e descobre que existe um monte de mulher tarada na internet querendo comprar roupas usadas masculinas. No dia seguinte, Yunshu busca o imperador e eles vão até o lugar combinado. Chegando lá, ele percebe que a energia ainda está fraca e sente que a energia do topo da montanha é mais forte. Porém, ele está preso em um corpo obeso e será muito difícil chegar até o topo, mas apesar de ter um corpo fraco, o imperador tem um espírito forte e com muito esforço e sofrimento, ele chega ao topo da montanha, onde finalmente ele pôde sentir o seu ki aumentar. E lá ele meditou por algum tempo, absorvendo a energia da montanha. Após fortalecer seu espírito, ele agora tem que fortalecer o seu corpo. As férias da escola estão chegando e ele vai aproveitar esse tempo para perder peso. Ele então avisa sua tia que vai ficar fora de casa algum tempo e se hospeda em um hotel com academia. E durante todas as férias, ele malhou e se esforçou muito para perder peso e fortalecer o seu corpo. Os seus esforços não foram em vão, o imperador agora aparece em frente a um espelho, e o que era antes um corpo cheio de gordura e pelancas, agora é um abdômen definido e trincado. As férias escolares acabaram e o imperador pede para Yunshu buscá-lo. Ao chegar lá, ela pensa ter batido na porta errada, mas quando o imperador diz que não era engano e que ele era realmente Lin Mo, Yunshu fica incrédula e demora muito para acreditar no que estava vendo.
Chegando em casa, os seus tios e primo levaram um susto pensando que um estranho tinha invadido a casa, mas o imperador os acalmou e disse que era ele, Lin Mo, apenas mais magro. Ele sobe para o seu quarto enquanto seus parentes se recuperam do choque de ver Lin Mo daquele jeito. Porém, foi na escola que Lin Mo causou mais impacto. Ao chegar na sala, todo mundo pensa que ele era um aluno novo, até que Yu Teng entra furiosa na sala procurando por Lin Mo, por ele ter se recusado a jogar com ela novamente. Yun Shu então revela que aquele garoto não é um aluno novo, e sim Lin Mo. Essa revelação causou um verdadeiro alvoroço, e aquelas mesmas pessoas que humilhavam Lin Mo agora estão a seus pés implorando por atenção. Não demorou muito para Yan Hu ir falar com ele. Ela se desculpou por ter humilhado Lin Mo e diz que não estava preparada para um casamento, até porque ela é muito nova e estava concentrada nos estudos. O imperador diz que está tudo bem e sai andando como se nada tivesse acontecido. Yan Hu fica furiosa pensando que eles iriam ficar juntos, mas quem era apaixonado por ela era Lin Mo e não o imperador. Ele segue novamente para o telhado da escola, onde pode comer sozinho e em paz. Quando ele vê Han Xinyi indo na mesma direção, ele pensa que ela está indo para o mesmo lugar que ele e não gostou nem um pouco da ideia de dividir o espaço. Ele então entra na frente dela para chegar primeiro. Han Xinyi percebe a intenção e os dois começam uma corrida para ver quem chega primeiro no telhado. O imperador ganha a corrida e diz que esse território é dele. Han Xinyi queria agredir o garoto, mas ela se lembrou que nessa sociedade é um crime uma mulher agredir um homem. Derrotada e furiosa, Han Xinyi vai embora sem poder fazer nada. Após comer a sua refeição, o imperador olha o seu celular e vê uma notícia que o deixa perturbado. Uma fazenda de galinhas foi atacada por um vírus desconhecido, matando todos os animais. O imperador pensa que isso foi obra do demônio que o derrotou e agora tem certeza que ela renasceu nesse mundo e está tentando se fortalecer matando e roubando a energia de animais. Ele então pega um táxi e vai até a fazenda para investigar o caso. Então é isso aí, amigos. Esse foi o resumo do capítulo 1 até o 10º. Em breve postarei a continuação da história desse mangá, beleza? Um abraço e até a próxima!